Olá a todos, bem-vindos nas aulas de astrobiologia. Essa aula 5, que eu já dei no modo presencial, então ela contém dois tópicos. Um tópico é sobre possíveis formações planetárias num sistema em volta de uma estrela. E o segundo tópico toca um tema sim, num sistema planetário já formado, onde a gente pode encontrar as condições favoráveis para a origem e a evolução da vida nos planetas que o sistema planetário contém. Então, já que desta vez eu não estou preso a fazer vídeo exatamente 2 horas, então eu vou dividir essa aula porque tem temas um pouco diferentes em 2 partes. Então nesse vídeo eu vou falar sobre teorias de formação planetária e no próximo vídeo separado eu vou tocar o tema da zona de habitabilidade. Então, vamos lá. Então, essa aula, como falei, vai abordar teorias de formação planetária. A mais aceita teoria é teoria de nébula. A gente tocou já esse tema sim, na aula de astrobiologia, quando falei sobre a formação de estrelas, porque o sistema planetário, na verdade, se forma junto com a estrela. Então, partes serão parecidas, né? Nesse caso, porém, eu escolhi ainda usar esse artigo de 2009 do Scientific American, porque ele contém praticamente todas as ideias que são considerados numa formação de um sistema planetário, mesmo que já é um pouco mais velho. E no final, depois dessa apresentação de artigo, eu vou mostrar alguns slides que atualizam a situação. Tá? Então, como esse artigo também em português é acessível via periódicos de CAPES, né? Então, dá para baixar e ler, que eu recomendo, porque tem ideias que são válidas até hoje, praticamente todas. Então, vamos lá. Então, como a gente se falou na astrobiologia, na astroquímica, então, as estrelas se formam quando a nuvem molecular gigante, né, ou pelo menos alguma parte dela, chega àquela densidade crítica do jeans, ou massa crítica, e começa a colapsar. Em geral, também nós falamos que acontece em vários lugares, e então se formam várias estrelas ao mesmo tempo. Nos lugares que têm densidade mais alta, o colapso acontece mais rápido e também as estrelas que se formam maiores, né, as maciças. Então, esses se formam também com velocidade maior, porque já que tem maior massa e maior gravidade atua, então as estrelas de maciças se formam mais rápido. Então, suponha-se que primeiro se formaram algumas estrelas maciças que quando acenderam a nucleossíntese, né, fusão nuclear, então aconteceu uma brusca mudança assim, na luminosidade, né, que resultou em um espalhamento de uma onda de choque seguida com uma onda de radiação ultravioleta, né? Ou seja, essa onda dura muito mais do que aquela onda de choque.
Então, depois de alguns milhões de anos, né, esse pode atingir algumas outras partes daquela própria nuvem molecular gigante e pode funcionar como um compressor adicional, né, para aquelas partes que ainda estão colapsando, aumentando a velocidade de formação daquela estrela e o disco protoplanetário, que a gente pode ver nessa figura à esquerda. Então, onde tem duas partes que estão devagarzinho colapsando, uma já passou pelaquela onda de choque, então a estrela se forma, estrela de porte pequeno, né? Estrela anã, como nem nosso Sol, alguma coisa parecida. Então, com o tempo passando, a onda de choque atinge aquela segunda parte, como a gente pode ver à direita, e a primeira, que já formou a estrela, e tem o disco começando a se formar, então está sendo atingida por aquela radiação ultravioleta. Esse funciona como qualquer vento solar ou estelar, né? Então, ele de fato arrasta parte de gás e poeira, formando tal chamado dedo de poeira, dedo de gás, desculpem, que também em inglês se chama de proplit. Com o tempo, né, essa luz ultravioleta intensa, então ela está erodindo aquele disco até some, na verdade, aquele dedo de poeira, né, porque a força gravitacional daquele astro já é mais forte do que a força do vento daquela estrela. Mas, assim, devagarzinho continua erodindo aquela luz ultravioleta ao disco, então ela se compacta mais e mais. Por fim, como a gente se explicou também na astroquímica, as estrelas maciças vivem uma vida intensa e a nucleossíntese é muito mais rápida do que nas estrelas anãs, né? Então, com milhões, ou sei lá, centenas de milhões de anos, então essa estrela maciça chega a seu fim e explode numa supernova. A supernova, como a gente também já mencionou na astroquímica, né, ela de fato é única que consegue, que tem energia suficiente para conseguir fazer nucleossíntese dos elementos que são acima do ferro, porque nucleossíntese desses precisa energia, não gera energia, mas precisa, né? Então, esse poderia explicar enriquecimento dos componentes do nosso sistema planetário, né, o sistema solar, que tem relativa abundância dos átomos pesados e dos radionuclídeos, né, que, por exemplo, até hoje estão aquecendo a Terra. Então, esses são processos que demoram dezenas e até centenas de milhões de anos. Por fim, sim, como a gente se falou, aqui eu vou falar um pouco do contrário, não da esquerda para a direita da figura, mas isso não importa. Então, as estrelas maciças, né, daquela parte do nuvem que colapsou, então elas consequentemente explodem e espalham material, como a gente se falou no slide anterior. Então, diminua a ligação gravitacional de todo o conjunto de estrelas que se formaram. Então elas começam devagarzinho a sair desse conjunto, né? Cada uma estrela vai tomar seu rumo, vão se dispersar.
Então, mas se supõe que nesse processo de dispersão, alguma estrela poderia passar relativamente perto, sim, do nosso sistema solar que estava terminando de se formar. E poderia contribuir, sim, para a formação da nuvem de Oort, né, que é única, que não tem formato de disco, porque essa estrela poderia perturbar as trajetórias do material no exterior do disco, que se tornaram assim aleatórios, né, e formaram, na verdade, aquela esfera que é considerada hoje como nuvem de Oort, né, da onde vêm as cometas. Então, assim, o sistema, ou seja, disco protoplanetário seria formado pela essa teoria de nébula, ou colapso de nébula. Então, agora, algumas atualizações, né? Então, foi publicado no 2019, né, ano passado, um artigo no Nature, né, uma revista bem considerada, que tem evidências que é relativamente perto, mais ou menos 1.000 anos-luz de distância, ocorreu uma fusão, né, ou colisão de duas estrelas de nêutrons. Né? Se vocês lembram daquela parte de nuvem molecular gigante, maioria das estrelas maciças já explodiram. Então é possível que se encontraram, sim, dois restos dessas estrelas maciças e se fundiram num buraco negro. O artigo traz informação que esse poderia acontecer mais ou menos 80 milhões de anos antes de nascimento do nosso sistema solar. Essa fusão dessas duas estrelas de nêutrons, ela gera umas fortes ondas gravitacionais com energia suficiente para fazer nucleossíntese. Então, pode ser que não foi explosão da supernova que enriqueceu o nosso sistema com esses átomos pesados e radioativos, mas poderia ser esse, em inglês chamado merger, das duas estrelas de nêutrons, né, que provocou essas ondas gravitacionais. Então, por isso, nosso sistema solar, ou especialmente Terra, né, tem chance de encontrar o ouro, prata, platina, urânio, né, e outros elementos relativamente em abundância maior do que seria esperada, assim, se não acontecesse esse evento, né, incluindo os lantanoides e actinoides, né. Aqui no título tem destacados os actinoides abundantes no nosso sistema solar. Quando se forma o disco, né, então alguém poderia falar por que se forma o disco achatado? Porque não é uma esfera que está rodando e colapsando. A gente sabe que quando as partículas ficam gravitacionalmente ligadas, né, então elas são atraídas para o centro desse conjunto, tá? Porque lá a gravitação é maior, assim, nesse perfil, assim, da força. Então, essa forma uma força como se fosse centrípeta, né? Mas, por outro lado, cada partícula, visando as leis de Newton, deveria ter uma inércia, né? Então, ela vai ter algum vetor de movimento, de velocidade de movimento dela. Já que
agora são gravitacionalmente ligados, então tem causalidade entre eles, então os vetores podem se somar, né? Eles vão colidir, vão interagir. Dificilmente alguém pode imaginar que soma desses vetores de cada partícula, grande ou pequena, será zero, né? A soma vai ter algum vetor não zero. Então, tem alguma inércia, ou seja, uma velocidade linear, e tem atuando uma força para um centro. A combinação desses dois vetores leva a um movimento circular. Agora, tudo bem, mas por que o disco se achata? O negócio é parecido com, sei lá, quando o pizzaiolo está fazendo uma pizza, né? Ela pega um pedaço de massa e dá uma rotação nele. E o que acontece? A massa se achata num disco. Por que isso? Porque, assim, mais perto do eixo da rotação, a força gravitacional fica assim, maior, ou seja, ela é constante, né, assim, numa esfera, mas a força centrípeta depende do raio. Então, mais perto da estrela é menor. Então, se as partículas são assim, fora daquele disco, ficam mais perto do eixo, então elas são atraídas com maior velocidade, né? Porque prevalece a gravitação. Os que estão assim no plano do disco, que é perpendicular ao eixo, então eles têm a diferença entre a força centrífuga e a gravidade menor, então elas são atraídos menos, né? Então assim se forma um disco espontaneamente. O disco não precisa ser necessariamente orientado, sei lá, o eixo da rotação, em algum ângulo específico, comparando o vento solar daquela estrela maciça que explodiu ou outras, né? Então pode ser inclinado assim no ângulo qualquer. Então não coincide o eixo com a formação daquele dedo de gás, né? Que é na figura à esquerda é mostrado assim um esquema que é justamente assim a estrela formada, ela na verdade tem também uma radiação, um vento estelar, né? Que se choca com aquela radiação ultravioleta que chegou daquela estrela que nasceu, aquela maciça, né, como a gente se mostrou. Então se forma um arco assim de colisão, onde de fato se interagem assim os fótons emitidos da estrela nascente e daquele vento sim, de luz ultravioleta. Só que aquele vento é normalmente mais forte, né? Então ela consegue, mesmo que está enfraquecido pela essa interação, consegue arrastar parte do gás e um pouquinho de poeira, fazendo aquele dedo de gás. À direita a gente pode ver sim, uma formação de dedo de gás, ou seja, os próplites, né? Eu acho que é a nébula de Orion, aqui em cima. É nébula de Orion, fotografada por telescópio Hubble. Então, temos evidências que isso acontece. Essa é uma das muitas fotos que eu achei bem formado. Então, é um exemplo assim de muitas evidências que a gente já tem. Bem, aqui tem uns exemplos assim de formação
de disco planetário que não seja um esquema, né, como a gente ou modela ou supõe. Essas fotos são feitas assim, pelo Hubble e também pelo aquele Very Large Telescope, o VLT, da ESA, situado naquele deserto de Atacama. Esse telescópio, que na verdade é formado por vários, né, são 4 telescópios que juntam a informação, então ela é equipado com vários instrumentos para analisar o que o telescópio captou. Então, esse foi fora do Hubble, que é a figura mais esquerda. Então, aquelas duas mais à direita são analisados por instrumento que tem apelido de SPHERE, né? Que na verdade significa assim um instrumento de medida de espectro da luz polarizada, né? Esse equipamento também tem uma chance de, como se fosse, desligar a luz da estrela que não é polarizada, né? Então, por isso essas figuras, na verdade, tem a estrela no centro como se fosse apagada, né? Porque foi possível subtrair, porque aquela luminosidade é 10 a 100 mil vezes maior do que essa luminosidade fina do disco protoplanetário. A gente pode ver que tem vários tipos de formação, né? Os que estão nas extremidades são mais arredondados, ou no centro mostra alguns braços, né? Como se fosse assim uma analogia com a galáxia, né? Mas a analogia não é tão longe, porque na verdade nos braços galácticos é o lugar onde tem taxa de formação estelar maior. Então aqui no sistema protoplanetário também tem a densidade maior, que já sugere que esses braços serão assim a fonte de material para formar os planetas. Bem, como que é a situação no disco protoplanetário? Aqui tem um artigo, né, que mostra sim, como que seria nos primeiros, mais ou menos, 5 milhões de anos. Então, o que a gente vê? O disco não é exatamente tão achatado, apesar que no próximo slide tem foto que mostra que esse esquema é um pouco mais largo do que deveria ser. Mas o esquema precisa, né? Porque senão a gente não consegue colocar as descrições. Então, o que é importante aqui, assim, do ponto de vista assim, físico e químico. Então, o disco tem uns gradientes de densidade do gás e tem também gradiente de densidade de poeira, né? A gente vai ver no próximo slide de um outro artigo, assim como foi medido no modo mais concreto. Mas aqui a gente pode ver, na figura lá em cima à esquerda, né, mostra que a estrela ela tem seu próprio vento estelar, né? Ou seja, se for o nosso Sol, aí eu vou falar o vento solar. Então, acima e embaixo do disco, esse vento age sem ser muito atingido, né, ou absorvido. Dentro do disco é absorvido aquecendo as bordas do disco, né, como a gente pode ver assim em cor vermelha. Mas dentro do disco já assim a absorção é menor, porque já não tem tantos raios, né, tanta radiação. Então, dentro do disco pode ter até regiões que são congeladas, né? Então tem um gradiente de temperatura de fora para dentro, assim, decaindo, né? Também a gente pode ver que existe uma
uma região mais perto do Sol, né, que está muito menos densa, porque o vento solar é suficiente para afastar a maioria do gás e também uma parte assim da poeira. Isso é importante para a gente saber onde se formam planetas rochosos e porque são menores do que os planetas gasosos que se formam num lugar diferente, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. O vento solar assim pode também fazer, já que no eixo de rotação de toda essa estrutura, se a gravitação tem, ou seja, a força centrífuga é menor, né? Então, pode acontecer que se forma um jato, assim, para cima, para baixo, assim, do disco, né? Assim, perto do eixo da rotação, porque não tem a força centrífuga suficiente para competir com o vento solar, né? Então, parte do material pode ser ejetado pelo eixo, formando uns jatos para cima, para baixo. No disco tem vários tipos de interações, né? Então, primeiras duas são óbvias, assim, força gravitacional, né, que de fato atrai as partículas mais perto para o Sol. E do contrário, tem essa força assim do vento solar, que na verdade tende a afastar, né, as partículas. Então, dependendo da intensidade dos raios do vento solar, né, que vão distribuir as partículas no modo diferente, né? Então, a densidade no centro do disco, ou seja, no plano do disco, será mais alta, né? Porque lá a fotoforese, né, que é aquele afastamento por radiação, será menor. Esse também vai provocar algum tipo de turbulências ou interação, assim, algum tipo de mistura das partículas no disco, né? Já que no centro elas estão mais atraídas do que nas bordas do disco. Então, ocorrem várias outras interações tipo eletrostáticos, né? Aqui eu mostrei 3, né? Dependendo da densidade do material, né? Então, tem tal chamada difusão ambipolar, onde tem assim a densidade baixa. Então, o que acontece é que tem pouca interação entre os íons, né? Porque a luz emitida por Sol também tem parte ionizante, então pode ionizar as moléculas. Então, mais para bordas, onde a densidade é menor, tem formação de íons mais forte do que no centro do disco, né? Ou seja, no plano. Nas regiões um pouco mais densas, né, acontece aquela difusão de Hall, né, que é afetada, que os cátions já estão, que são mais pesados e podem ter maior atração, sim, já interagem bem assim com as partículas neutras, só que tem pouca interação de elétrons, que são menorzinhos, né, naquela densidade, tem pouca chance de interagir. E por fim, tem interação ômica, né, que é justamente quando a densidade é tão alta, assim, bem perto do plano, que podem interagir tanto os cátions, né, os núcleos ionizados ou moléculas ionizadas, como os elétrons.
A gente pode ver que naquela segunda pode acontecer uma certa separação de carga que vai provocar uma turbulência, né? Porque os cargas vão querer se juntar de novo, né? Então, a gente pode ver que tem algum tipo de interação que leva assim as turbulências dentro do disco, que levam à mistura das moléculas, né? Então tem uma certa dinâmica dentro do disco. Bem, em cima de mim à direita tem mais uma imagem assim de formação planetária, que também mostra como se fossem os braços, né? São dois sistemas diferentes. Bem, nessa figura a gente pode ver, assim, do outro artigo, assim, a distribuição da temperatura ou do gás e poeira, assim, na forma de medição de densidade deles, né? Então, a gente pode ver que a temperatura de poeira, assim, nos mesmos lugares como a temperatura de gás é diferente, né? A poeira tem massa maior, então ela se não aquece tanto, não pode excitar tantas moléculas ou átomos que no gás que é espalhado, né? Tá na forma gasosa, então praticamente toda molécula tem chance de ser ionizada ou aquecida, né? Absorver a energia. Na poeira, somente a parte superficial pode ser afetada. Então a gente pode ver que tem uma certa diferença entre a temperatura de poeira e de gás. Se vocês ainda lembram da astroquímica, então eu falei que existe aquele processo de absorção, desorção. Aqui poderia ser intensificado, né? Por fim, o gráfico em cima à direita, né, mostra a densidade de gás, né, que mesmo que o vento solar está tentando afastar, então maior densidade perto ainda da estrela, né? Só que quantidade menor, né, porque o anel é menor. Embaixo a gente pode ver assim o disco protoplanetário que a gente vê por sorte assim do ponto de vista pelo plano, né? O plano é paralelo com nossa linha de visão. Também foi obtido pelo SPHERE, né? Daquele telescópio VLT. E a gente pode ver que existem realmente algumas turbulências, sim, porque são fotos tiradas em tempos diferentes. O disco fica bastante achatado, né? Como a gente pode ver nessa figura. Bem, agora vamos para a formação de próprios planetas, porque até agora a gente falou sobre o disco protoplanetário como um todo, né? Então, a gente tem que mencionar como eu diria, um fato, assim, que existe tal chamada linha de neve, tá? Como ela é definida? É uma distância da estrela onde a temperatura fica em torno de 150 Kelvin, tá? Essa é a temperatura limite para a água conseguir sublimar. Significa, mais perto do que essa linha de neve, a água pode sublimar. Então fica em dois estados, gasoso e sólido, né? Porque
estado líquido de água pode acontecer somente na superfície de um planeta onde já tem presente a fase gasosa e fase sólida. Então, no universo, assim, a água líquida não existe sozinha, né? Então, mais perto do que a linha de neve, a água pode ter esses dois estados, gasoso e sólido. E esse também se estende para outras moléculas mais voláteis, né, como metano e assim por diante. Mas isso que define a linha de neve é justamente assim o poder de sublimação ou possibilidade de sublimação de água. Então, além dessa linha de neve, significa nas distâncias maiores do que essa, a água não consegue sublimar, então fica no estado sólido. Tá? Então, esse é muito importante para lembrar. Esse vai com certeza cair na prova. Sim, vocês têm que saber o que a linha significa. O nome não é muito feliz, né? Porque, ou seja, não é muito correto, porque na verdade essa distância forma uma esfera, né? Mas como a gente sempre vê assim um corte assim do disco protoplanetário e planetário, então vê só um círculo, né? Então fala de linha de neve, tá? Mas assim a definição é correta. Mais perto do Sol, a água pode ficar gasosa, fora de sólida. E mais longe do que a linha de neve do Sol, então não consegue sublimar, então fica somente no estado sólido. Né? Nessa figura à esquerda é mostrado assim, justamente em cores, assim, onde é azul, a água é só sólida, onde é aquele roxo, pode ficar nos dois estados. Tá? Então, o que significa isso? Onde a água pode sublimar, então o vento solar tem maior efeito para afastar a água e os outros componentes gasosos também, né? Para mais longe. Só que além da linha de neve, tudo congela, né? Então o vento solar já tem muito mais dificuldade, porque não é uma molécula, mas é uma partícula assim de um tipo de gelo. Então a concentração assim, de gases na região dentro da linha de neve, ou seja, entre ela e Sol, é bem menor do que além da linha de neve. Acredita-se que os gigantes gasosos se formaram pelas turbulências, né? Que se formou algum núcleo rochoso, assim, num tamanho assim, de 10, 20 massas terrestres, né? Que começou a acretar sim, o material mais volátil, né? E assim começaram a crescer. Já que tinha tudo no estado sólido, então foi mais fácil assim essa acreção. Então você pensa que os planetas que se formaram além da linha de neve se formaram muito mais rápidos, né? Sei lá, uns 30, 50 vezes mais rápido do que os planetas rochosos menores, porque tinha menor material, que a maioria foi afastada por vento solar, como a gente acabou de falar. Então, quantos planetas se formam depende da metalicidade desse sistema. Tá? Então, se for muito alta significa maior do que no nosso sistema solar, né? Que a gente chama de alta, porque nosso sistema solar tem mais ou menos 2% assim, de metalicidade, isto é, átomos com número atômico maior do que hélio. Tá? Tem que pensar que dá para estender para o sistema solar inteiro, né? Porque
o Sol tem 98% de matéria, né? Então, mesmo que o resto seria formado somente assim, dos átomos de metalicidade que a gente junta naquela metalicidade, né? Então não seria mais do que 2%. Então, se tiver o sistema maior metalicidade do que esses 2%, então o que vai acontecer? Vai se formar muitos planetas, especialmente gasosos, né? Porque aqueles núcleos rochosos se podem formar assim à vontade, né? Mesmo que o Sol ou aquela estrela consumiu a maior parte assim da matéria. A interação gravitacional entre eles vai fazer assim uma perturbação muito grande assim do sistema, que normalmente nos modelos que são feitos, né? Então resulta em expulsão de maioria dos planetas, sim, ejeção para fora, né? E normalmente sobra um jupiteriano quente, que é bem pertinho daquela estrela, como a gente pode ver assim na figura em cima à direita, né? Que tem um jupiteriano quente e com órbita comparada com órbitas de Mercúrio e Vênus, ou seja, Mercúrio e Terra do nosso sistema solar. Então, a metalicidade alta resulta em poucos planetas e provavelmente só jupiterianos quentes. Na metalicidade alta, pode se formar assim, sistemas de vários planetas, como o nosso sistema ou aquele TRAPPIST-1, que a gente pode ver assim aqui embaixo à direita, né, que tem pelo menos 8 planetas, ou sei lá, 7 planetas confirmados, o oitavo está sendo confirmado. Então, essa é a metalicidade propícia para a formação de um sistema que tem mais do que um planeta. Se tiver a metalicidade mais baixa, né, então tem falta de material, então se formam poucos planetas. Né? Então, de novo, de preferência, porque os planetas rochosos se formam mais rápido, então provavelmente vai ter assim um planeta, um ou dois planetas gasosos, sem praticamente possibilidade de formar algum planeta rochoso, porque não vai sobrar o material. Né? Então, como se formou o nosso sistema solar? Né? Então, a gente falou que os planetas gasosos se formaram mais rápido, né? Porque a gravitação desses núcleos atraiu o material mais rápido. Mas, além disso, eu queria, de fato, introduzir um pouco, assim como se um planeta pode formar. Né? Então, foi assim, meio que difícil de pensar como que de fato tudo começa, né? Tem uma poeira e gás. E agora? Até assim um francês que como astronauta passou na estação internacional, né? E levou com ele sim, alguns experimentos simples. Ele pegou uns saquinhos com água e num adicionou um pó de café, aí no outro adicionou açúcar e no outro adicionou sal, né? E fechou os saquinhos sem ar, né? Aí lá a diferença da Terra é que não tem gravidade, ou seja, está no estado de microgravidade. Então, e chacoalhou tudo, né, e observou o que acontece. E para surpresa de todos, aí as partículas, tanto de café como cristais de sal ou açúcar, começaram a agregar em alguns assim, conjuntos. Aí ele pensou que, sei lá, o que aconteceu, então pegou os saquinhos, sacudiu de novo.
né? Então você espalhou tudo, mas dentro de poucos minutos começou assim a aglomeração de novo, né? Então provavelmente assim as forças coesivas junto com eletrostáticas, né? Então foram importantes no começo. Então esse levou a tal chamada acreção, né? Que é assim as partículas têm um perfil de tamanhos, né? Até o café não tem partículas iguais todas. Então as maiores estão atraindo as menores mais rápido do que os outros, né? Então se tomara como um centro assim dessa acreção. E como o centro acretou algumas partículas, virou maior, né? Então começou a acretar assim as partículas com maior velocidade. E assim se formaram aqueles clusters, né, ou conjuntos, sim, desses no sistema solar próprio, né, de poeira. Poeira, como a gente se falou, assim na astroquímica, tem chance de ser carregada, né? Então as forças eletrostáticas poderiam ajudar bastante. Então esses conjuntos tinham assim órbitas meio que irregulares, porque esses de novo é soma de vetores cinéticos de cada partícula que acretou, né? Então elas têm algum vetor de velocidade aleatório e também são atraídos pelo Sol, né? Então esses dois formaram é, algumas órbitas em volta do Sol, se aleatórias, né? Normalmente bem elípticas. Isso possibilitou que eles se aproximaram e afastaram, né? Então podem se aproximar tanto que podem acretar dois conjuntos maiores, né? A densidade ainda desses conjuntos foi bastante alta, né? Para esse tiver uma probabilidade de acontecer bastante alta. Mas conforme dessas colisõezinhas, né? Ou seja, junções, porque não tinha gravidade muito grande, né? Para fazer uma colisão muito severa. Então começaram a crescer os conjuntos até, sei lá, uns milhões de anos, né, ou pelo menos 100 mil anos, se formaram tal chamados planetesimais, né, que a gente chama hoje assim também de núcleos assim, de planetas posteriores. Então, como eu falei, que além da linha de neve tinha muito mais material, né, porque lá não tem tanto gás, é tudo mais congelado. Então a acreção aconteceu mais rápido. Então em tempo de mais ou menos 3 milhões de anos se formaram os planetas gasosos nesse jeito. O interessante é que, de fato, se a gente compara a distância dos nossos planetas gasosos, né, do nosso sistema solar, então a gente pode ver que Júpiter 5 unidades astronômicas, então perto daquela linha de neve, né, que é justamente por volta de 5 unidades astronômicas. Então ela deveria se formar um pouco mais longe, né, do que está hoje. Saturno tem dobro da distância, 10 unidades, né? O Urano tem 20 unidades astronômicas de distância do Sol e o Netuno tem 30, né, ou quase. Então, esses dois com certeza não se formaram tão longe, porque não teria material. A gente viu a distribuição do gás e da poeira naquelas figuras de densidade, né? Então, eles tinham que se formar muito mais perto do Júpiter e Saturno, que provavelmente também tinham menor distância entre si, tá?
Então, além da linha de neve, se formaram 4 planetas, talvez mais, né? Que a gente tem algumas hipóteses, que tinha o gigante gasoso que foi agitado e antes disso fez umas coisas assim nos planetas rochosos, né? Apesar que lá a gente não sabe, é uma hipótese. Mas o que se supõe que Júpiter e Saturno se formaram primeiros, né? Mais perto de si do que são hoje, né? Não são 5 unidades de diferença, mais menos. E Urano e Netuno se formaram ou entre eles, na órbita que é entre as órbitas do Saturno e Júpiter, ou perto, ou além do Saturno, mas perto dele. Tá? E suponha-se que Netuno estava mais perto do Sol do que Urano, né? Que hoje é do contrário. Em alguns 500, 600 milhões de anos depois da formação, né, a interação entre Júpiter e Saturno, que são de longe os maiores, né, resultou em assim, afastamento deles, assim, no modo que eles entraram numa ressonância orbital, né, 2-1. Significa uma volta de Saturno era exatamente do mesmo tempo como 2 voltas do Júpiter, né? Então, para isso, eles tinham que se afastar um pouco. Significa que Júpiter ficou mais perto assim, do Sol do que nasceu e o Saturno se afastou um pouco. Isso poderia perturbar bastante assim, as órbitas do Urano e Netuno, com uma tentativa de ejetar eles para fora, né? Assim, a força gravitacional do Sol foi mais forte, né? Então eles só se afastaram. Mas já que o Netuno estava mais perto assim, do Sol do que Urano, então a interação assim, daquele conjunto Júpiter-Saturno foi mais forte e eles foi ejetado mais longe do que o Urano. Então eles trocaram a posição assim, na sequência assim, de distância do Sol. Esse levou a vários fatores que ainda são importantes para o próximo slide, onde explicamos como provavelmente se formaram os planetas rochosos, né? Por quê? Porque assim, o cinturão de Kuiper, que a gente pode ver aqui na figura como aqueles pontinhos brancos, então ele estava muito mais perto do Sol do que hoje, né? Estava menos do que 30 unidades astronômicas. Significa onde é mais perto do que hoje é o Netuno. Então a ejeção do Netuno e o Urano para aquelas órbitas mais distantes perturbou esse cinturão de Kuiper. Parte dele caiu para dentro, parte foi afastada, né? E parte colidiu com esses 2 planetas gelados, né? Assim, Urano e Netuno. Que poderia também, assim, por causa do arrasto, regularizar as órbitas, impedindo que esses 2 planetas seriam ejetados mesmo assim do sistema. Tá? A gente tem que pensar, quanto mais longe, menor velocidade assim, tangencial, né, na órbita. Então, se o planeta está sendo ejetado, então a poeira que está mais longe, mais devagar. Então bate nele, freando. Do contrário, se for para dentro, então lá a poeira tem velocidade maior, então bate assim na traseira do movimento assim em sentido do movimento do planeta acelerando, né? Então eles assim
você pode regularizar, né? Porque tem que entrar num equilíbrio de velocidade que corresponde, que é a força centrífuga da rotação, se iguala à força gravitacional, sim, exercida pelo Sol, né? Então, esse poderia regularizar as órbitas do Urano e Netuno naquela região mais afastada, e também assim diluiu aquele cinturão de Kuiper e afastou, que hoje é entre 30 e 100 unidades astronômicas, né? Outra parte que a gente falou foi acelerada sentido para dentro do sistema solar, que foi provavelmente causa daquele bombardeamento tardio maciço, né, que aconteceu aqui na Terra justamente no tempo de 500 milhões de anos depois de nascer a Terra. Tá? Então, esse às vezes também é chamado de dança planetária, aquele ajuste final das órbitas, né, que no nosso sistema solar foi de fato iniciada por aquela ressonância, né, ou entrada do Júpiter e Saturno na ressonância 2 por 1. Né? Então, como que seria nos planetas rochosos? Né? Os planetas, assim, também, assim, primeiro, pela acreção, se construíram aqueles planetesimais. No sistema solar interior, né, que são os planetas rochosos, que fica mais perto do que o cinturão de asteroide, você pensa que se formaram umas centenas desses planetesimais que tinham massa mais ou menos, assim, alguns porcentos da massa terrestre, né? Você fala, sei lá, 5% da massa terrestre. Essas também ainda estavam com órbitas irregulares, né? A gente se explicou isso. Então, as órbitas poderiam ser regularizadas assim por arrasto, como a gente se explicou nos planetas rochosos. Mas, como tinha centenas de planetesimais, as colisões aconteceram ainda com frequência, né? A gente não pode falar que de repente assim ficaram colisões violentas. O processo é gradual, né? Primeiro se acreta e prevalece a força eletrostática ou de coesão, ou algumas dessas. Quando as partículas são maiores, já começa a se pronunciar mais e mais a força gravitacional delas. Então a interação é um pouco mais assim forte, né? Então ocorrem colisões. Primeiro, bastante colisões menores, depois menos colisões mais fortes e assim por diante, né? Porque o número de partículas que podem colidir diminui com o tempo e a força gravitacional que atrai os dois objetos para colidirem aumenta com o tempo, né? Só que é por falta de material, né, que a maioria foi afastada pelo vento solar, assim, maioria do gás, né, que a gente falou, dentro da linha de neve, assim, a água pode sublimar. Então, a maioria dos gases mais voláteis do que a água também. Então, a maioria foi afastada. Parte de poeira também, mas bem menos. Então, os planetas dentro da linha de neve, assim, tem muito menos, na composição tem muito menos por cento de compostos voláteis, né? Então, e por causa de menos material, elas são também menores, assim, em massa, tá? Então, a gente agora sabe por que os planetas rochosos são bem menores do que os planetas gasosos e onde se formam e por quê. Tá? As últimas colisões, né, que eram
menos frequentes, mas também mais violentos, né, como a gente ouve nos vídeos. Então, terminaram a formação assim dos planetas rochosos e a gente pode até hoje ver algumas marcas que eu mostrei aqui nas figuras, né? Então, a Terra, né, que é a figura aqui embaixo à esquerda, na última colisão colidiu com um corpo celeste quase do tamanho de Marte, né, que a gente nomeou de Theia. A colisão não foi CERN com CERN, mas assim, né? Um pouco, não foi também tangencial, foi no meio. Então, ejetou, assim, uma grande parte, assim, da crosta dos dois, né? Os núcleos se juntaram, os núcleos ferrosos se juntaram, né? Aumentando a fotodensidade da Terra. E a crosta que não voltou pela força gravitacional da Terra mais pesada, então formou um anel que se acredita que foi início da formação da Lua, né? Uma das teorias como se formou a Lua. Ok, esse a gente pode depois ver quando a gente se fala de Terra primitiva, tá? Em detalhes. Aqui a gente pode saber que esse é um dos possíveis motivos porque o eixo da Terra tem aqueles 23 graus inclinado, né? E porque acontece a precessão e algumas coisas dessas, né? E também explica a densidade relativamente alta da Terra, né? Porque a densidade média da Terra é 5,5 assim, gramas por ml, né? Que é muito mais do que a maioria dos corpos celestes que do nosso sistema solar, tá? Outra colisão provavelmente aconteceu também com o Mercúrio, que é aqui na imagem embaixo no centro. A gente sabe sobre aquela bacia Calores, né, que tem pela segunda medição, que é em azul, né, originalmente foi considerada menor, depois foi atualizada para ter diâmetro de 1.500 quilômetros, né, então foi um impacto e tanto. Mas pode ser que aconteceu um impacto ainda maior, porque o Mercúrio tem densidade super alta, né, maior do que a Terra, só que ela é também bem menor. Aí, na verdade, se reflete a estrutura interna dele, que é 80% dele é o núcleo ferroso, né? Esse é bem não comum, né? Ou incomum. Normalmente o núcleo ultrapassa, sei lá, uns 20%. Então pode ser que aconteceu uma colisão. Lembram que eu falei que tem até hipótese que é algum planeta gasoso, assim, caiu para dentro do sistema solar, depois, sei lá, alguma coisa aconteceu, foi ejetado, mergulhou no Sol, sei lá, alguma coisa. Então o Mercúrio parece que colidiu com alguma coisa grande que de fato tirou praticamente toda a crosta dele, né? Que sobrou só aqueles menos do que metade, né? Formando um planeta pequeno com um núcleo super grande, tá? Próximo na lista é Vênus, né? Aqui foto assim na direita, na parte direita da figura embaixo. O Vênus tem tamanho mais ou menos da Terra, né? 95% ou alguma coisa assim. Só que tem também uma inclinação axial, que é menor, acho que é 5 graus. Só que ela tem uma esquisitice, né? Lá, na verdade, assim, o dia, ou seja, uma volta assim, completa
da superfície numa rotação é quase 2 vezes mais lenta do que a órbita, né? Do que o tempo de orbitar em volta do Sol. A gente pode comparar assim, a velocidade tangencial assim, da superfície da Terra é uns 1.700 km por hora, né? Acho que por segundo. Agora eu não lembro. Comparando com mesmas unidades, quais que sejam, a Vênus tem velocidade de 6 aqueles quilômetros por hora. Né? Então, a Vênus está com rotação mais lenta do sistema solar. Na verdade, ela tem rotação retrógrada por causa que o dia é 2 vezes maior do que o ano, né, venusiano. Então, se vocês ficarem na superfície, poderiam ver só que é difícil por causa daquelas nuvens de ácido sulfúrico. Então, o Sol nasceria assim, no oeste, né, e se poía assim, no leste, né, do contrário. Num tempo de, acho que, 116 dias, né? Comparando com o ano, que aqui não lembro, então é 220 dias terrestres, né? Então, a gente poderia dizer que lá, de fato, tem 2 dias do contrário por ano, né? Esse é muito estranho, né? Porque todos os outros planetas têm rotação bem maior e não é retrógrada. Então, esse também indica que o Vênus sofreu alguma colisão. Na verdade, se supõe que, na verdade, eram duas. Né? Que uma foi parecida com Terra, que de fato completou o tamanho, e provavelmente formou algum tipo de lua, que o Vênus não tem lua, né, hoje. Mas parece que depois tinha mais uma que afastou aquela lua e diminuiu a rotação, né? Ou seja, até reverteu a rotação, né? Mais tarde, assim. Que pode ser também um resultado porque, de fato, o aquecimento global venusiano é tão pronunciado, né? Porque, de fato, como o Vênus gira tão devagarzinho, então o Sol consegue aquecer a região assim que está perto, que está no lado do Sol muito mais, né? Então esse poderia provocar aquele aquecimento que é hoje em dia, de fato, toda a água sumiu da superfície, que todo o CO2 ficou na atmosfera, que o Vênus tem, por causa disso, sim, a pressão atmosférica por volta de 90 atmosferas, muito mais densa a atmosfera do que na Terra, né? Aí ainda tem na superfície temperatura que chega quase a 500 graus centígrados, né? Então o Vênus também não foi muito poupado. Por fim, o quarto planeta do nosso sistema solar interno, né, que é o Marte, então provavelmente também sofreu por aquele reajuste do Júpiter e Saturno, porque primeiro, ela é menor, né, ela tem 40% de massa da Terra, e esse se supõe que é por causa do Júpiter que se aproximou até a linha de neve, impediu parte do material para poder acreditar assim no Marte, e hoje em dia faz parte do cinturão de asteroide, né? E outra coisa é que o Marte tem assim maior cratera de impacto assim dos todos os corpos celestes do sistema solar, que a gente pode ver naquela figura acima de mim à direita, né?
que a elevação do terreno é mais para o lado sul, né, do que para o lado norte, né, que a gente pode ver que é mais baixo, é mais para azul, mais alto é mais para vermelho. Então, a gente pode ver que é praticamente 40% assim da superfície do Marte, assim, na parte norte dele, né, foi, de algum jeito, arrastada, né, que poderia sofrer uma colisão também gigantesca, que arrancou a parte boreal, né, ou seja, do norte. Então, a cratera, se considerar essa cratera, ela forma 30, 40% da superfície do Marte, né? Que a colisão provavelmente não foi só foi tangencial, mas mesmo assim até o Marte sofreu bastante assim nas últimas colisões, tá? Então essas colisões, junto com aquele arrasto que eu já expliquei nas partes rochosas, das partes dos planetas gasosos, então eles poderiam formar os nossos planetas como a gente conhece, junto com aquele bombardeamento tardio, né, que poderia levar bastante água, assim, extraplanetário para esses planetas, né, especialmente para Terra, né, e Vênus provavelmente também, né. Até que hoje em dia sabe que no Marte tem bastante água. Só que debaixo da superfície a maioria é congelada. Então esse foi sobre o nascimento do nosso sistema solar e aqueles poucos que se sabem sobre o nascimento dos outros sistemas planetários. Eu queria terminar essa aula com esse slide, que esse não é única maneira como um sistema planetário pode ser formado. Esse, junto com outras teorias, são chamados de formação planetária primária, né? Porque os planetas, seja por qual jeito, se formaram junto com a estrela central desses sistemas planetários. Porém, existem também possibilidades de formar sistemas planetários, sim, mais tarde do que se formou a estrela, né? Então a gente chama esses sistemas como sistemas planetários secundários. Aqui tem 5 possibilidades. Eu vou precisar me inclinar porque eu também não lembro de tudo. Então, vamos lá. Sim, existe possibilidade que se forma um sistema binário de estrelas, né? Na verdade, na sequência principal, se a gente observa, a maior parte das estrelas são nos sistemas binários. Significa duas estrelas se orbitam mutuamente, assim, numa distância relativamente curta, né? Em unidades astronômicas. Então, esse pode formar um disco não de acreção, mas de excreção, né? Que o disco está sendo assim expelido desse sistema binário, que assim na distância segura pode formar os planetas pela acreção, né? Mas sim, então primeiro o material foi excretado depois de se formar esse sistema binário, né? Então, os planetas não nasceram no mesmo tempo como esse sistema se formou. Tá? Então, outros 4 sempre tem alguma coisa a ver com algum tipo de morte da estrela, né? Então, pode ser quando a estrela está morrendo ou quando já está morta, né? Então, o segundo é que se num sistema binário
uma estrela maior do que a outra, né? Então ela vai ter vida mais curta, mesmo que não tem massa suficiente para fazer supernova, então ela vai se tornar um gigante vermelho, que no caso, se a distância entre as duas estrelas não seja tão grande, então poderia ser sugado por a outra estrela, né? A companheira, que ainda está vivendo, porque o gigante vermelho, né, é uma estrela assim que é do tamanho original, mudou para muito maior. Então, aquela parte externa poderia ser sugada assim por estrela companheira, que assim poderia ganhar material que levaria à formação de um sistema planetário muito mais novo do que essa estrela companheira do gigante vermelho, né? Agora, pode ser também que a estrela de um sistema binário morre, né? Então, se forma aquela nébula planetária da estrela que morreu, que se tornou uma anã branca, né? Então essa nébula planetária pode atingir, de fato, a distância onde se encontra aquela estrela companheira, que ela pode acretar, de fato, ou seja, atrair o material e você pode formar de novo um disco protoplanetário muito mais novo do que essa estrela e formar esse sistema planetário secundário, né? Então, outra possibilidade, terceira desses quatro que incluem morte estelar, pode ser que uma estrela de nêutrons pode capturar material que vem de uma explosão de supernova, né? Então, essa estrela já morreu, mas se tiver uma outra que entra assim na supernova, naquela explosão, então ela pode fornecer material. E como a gente vai ver assim na aula sobre exoplanetas, então existem pulsares que têm orbitando alguns planetas em volta deles, né? Então essa também é possibilidade, que material capturado por estrela de nêutrons pode formar um sistema secundário, né? Esse recentemente foi também estendido assim até os buracos negros, né? Parece que buracos negros, especialmente do tamanho estelar, podem também capturar o material que pode girar tão rápido que não vai cair dentro dele, mas forma-se planeta que orbita um buraco negro, tá? Por fim, sim, a estrela pode passar por nuvem molecular gigante, né? Então, esse a gente chama de acreção de Boyd-Hoyle, né? De novo, Fred Hoyle está na cena. Não só no Big Bang, mas em outras. Então, essa acreção pode acontecer assim na forma meio que esférica, né? Se uma estrela passa, assim, quando se afastou daquele conjunto onde foi formada, então ela pode passar justamente mais para centro do resto daquela nuvem molecular gigante que ainda não colapsou. E pela passagem ela poderia arrastar o material que no final acreta um disco protoplanetário e se forma um sistema que de novo é bem mais novo do que a própria estrela
do centro dele, né? Então, então você pode levar à formação daquele disco tardio, disco que pode produzir sistemas planetários secundários. Tá? Então, lembram que não existe somente assim, a formação planetária primária, né, que os planetas se formam junto com a estrela. Essa é a maioria dos casos, mas existem várias possibilidades como a estrela pode adquirir material posteriormente e formar sistema planetário. Por fim, eu queria só mencionar assim que existe ainda outra possibilidade que eu não coloquei aqui, mas como eu mencionei assim naquela mudança de posições de Júpiter, Saturno e tal, como se fosse uma dança planetária. Então, ali pode ocorrer e ocorre assim também uma ejeção completa dos planetas que viram os planetas órfãos, que viajam sem presença de alguma estrela. Então, existe uma relativamente remota, mas uma probabilidade não zero, né, que o planeta chega a um corpo celeste com gravidade suficiente, que pode ser uma estrela de nêutrons, buraco negro, ou qualquer seja, né, que poderia ser capturada assim pela gravitação e entrar na órbita em volta daquele corpo celeste que o capturou, né? Então esse pode também formar um tipo de sistema planetário secundário. Tudo bem? Então, esse é fim daquele primeiro tópico. Então, ficam longe do coronavírus. E até a próxima aula, que seja parte 2 da aula 5, sobre zona habitável nos sistemas planetários e zona habitável galáctica. Tá bom? Então, até lá. Ficam com Deus e tchau.